O anime que veremos hoje se chama The New Gate, e tudo começa apresentando pra gente um famoso jogo de realidade virtual chamado New Gate, que do nada se tornou um jogo mortalmente perigoso já que os jogadores não conseguiam sair dele. E também morrer no jogo significa também morrer na vida real. A única maneira de escapar é finalizando o jogo, e conhecemos o nosso protagonista chamado Shin, que está determinado a zerar o jogo, e vemos ele pronto para desafiar o chefe final do jogo enquanto os NPCs estão dizendo para ele ter cuidado. Ele começa a lutar contra o chefe e consegue cortar a sua asa. Porém ele se regenera, então ele decide atacar mais rápido. Ele consegue diminuir seu HP e ele tenta se regenerar novamente, mas então ele dá o golpe final. Ele ganha vários títulos e o sistema do jogo anuncia que o chefe final foi derrotado. Agora os jogadores estão livres para finalmente sair. Ele verifica seu pergaminho para ver os jogadores se desconectando do jogo. Ele também estava se preparando para sair do jogo, mas de repente um portão se abre, e isso acaba deixando ele curioso, pois o chefe era o último evento do jogo. Na cena seguinte ele acorda em um campo do lado de fora, e ele pensa que o que aconteceu agora há pouco parecia muito real para ser um jogo, e ele verifica sua janela de dados e percebe que suas estatísticas aumentaram graças aos títulos que ele recebeu após derrotar o chefe. E então ele tenta se desconectar, mas ele não está encontrando a opção, e tenta ver se alguém está online, mas está avisando que ele não tem conexão de rede, mas ele se pergunta como é que ele está jogando sem internet. Nesse momento ele usa um item mágico para encontrar o caminho de casa, mas no meio do caminho ele vê uma cidade que não estava lá antes. Ele encontra sua casa, mas ele percebe uma garota precisando de ajuda enquanto os outros caras arrastam ela para fora da barreira. De repente um monstro aparece. Eles começam a correr, mas o nosso prota aparece e consegue salvar a garota. Depois eles entram na casa e a garota se apresenta como Tiera e agradece ele por salvá-la. E ela está achando que ele é amigo de seu mestre, mas ele não faz ideia do que ela tá falando. Tiera então conta que todo mundo conhece Shane do Santuário da Lua, o que acaba deixando ele surpreso já que Shane era uma de suas personagens de apoio. Ele percebeu que ela está meio desconfiada, então ele explica que eles são velhos amigos. Então ele pergunta onde é que ela está agora, mas a moça não quer contar porque ele é um estranho. Porém ela pode entregar uma mensagem para ela, mas vai custar 1000 joias. Aí então ele mostra uma moeda, mas ele explica que só tem apenas uma. E ela então pergunta se ele usou uma caixa de itens porque apenas reis podem usar uma. E ela também fica surpresa com essa moeda porque ela vale 10 bilhões de joias. E diz que elas também podem ser encantadas. Mas pelo que ele lembra, uma moeda era apenas a menor quantidade de dinheiro. Nesse momento a garota pergunta quem que ele é. Então Shin explica que ele é um humano superior. Mas então ele descobre que apenas 6 humanos superiores existiam no mundo. E eles desapareceram há 500 anos durante o crepúsculo da prosperidade. Nesse momento nosso protagonista está muito confuso. Aí então ela pergunta como ele não sabe do evento histórico que muitas pessoas desapareceram. Ele acha que ela está falando daquela saída que os jogadores se desconectaram, e descobre que milhares de pessoas se desconectando ao mesmo tempo se tornou um grande incidente. E após descobrir que ele foi enviado 500 anos no futuro do jogo, ele agradece ela pela informação, e ele decide dar um presente como gratidão, e ela fica feliz, e conta que vai ser muito útil para ela, já que elfos são muito bons em magia. Mas ela se pergunta como é que ele percebeu que ela é uma elfa, porque Shane colocou nela um feitiço de ilusão, e ela então conta que elfos com cabelo preto são um mau presságio, e ela também foi expulsa de sua vila por sempre ser atacada por monstros. Então Shane mudou a aparência dela e a trouxe para a loja para que ela possa ficar segura graças à barreira, e ela tem vivido assim pelos últimos 100 anos. Nesse momento ela conta que seu cabelo era prateado. Ele decide analisá-la e descobre que ela tem uma maldição que se manifesta aleatoriamente, e ele sabe como desfazê-la, então ele decide usar a purificação nela. Mas ele fica decepcionado porque apenas uma parte do cabelo dela voltou ao normal, mas mesmo assim ela não consegue acreditar e fica emocionada. Então eles tentam sair da barreira, e eles não são atacados por nenhuma criatura, então ela chora em lágrimas de alegria. E voltando, ela explica que Shane vai demorar um pouco para retornar, então ele decide visitar a cidade para aprender mais sobre este mundo. E ela tem algo para ajudá-lo a entrar na cidade e mostra a ele uma carta de recomendação, e diz que ele pode usá-la para passar pelo posto de controle da cidade. Ele acha que isso é muito, mas ela queria agradecer ele ainda mais, e ela promete que vai avisá-lo quando Shane retornar. Então ele agradece e vai embora, e na cena seguinte aparece ele já estando na cidade, e o guarda explica que a carta de recomendação é um grande negócio porque funciona em outros reinos, e ele pode até conseguir uma audiência com o rei. O guarda leva ele para a guilda dos aventureiros, onde ele tenta se registrar, mas então a recepcionista explica que os registros acontecem no primeiro andar. Então ele vai até lá e sobe, e pensa que a recepcionista se parece muito com a última. Então a moça conta pra gente que a última era sua irmã gêmea. Ele está esperando pelo seu cartão de aventureiro e a moça aparece com algo para comer, então ele começa a encher a barriga, mas ela continua olhando fixamente para ele. Então ele se pergunta o que ela quer, e ela quer verificar a sua carta de recomendação. E Shin descobre que o mestre da guilda está logo atrás dele, e eles decidem conversar e o homem se apresenta, e ele coloca outra carta de recomendação do lado dela, e o chefe percebe que elas estão ressoando, o que significa que é original. E ele também explica que cartas de recomendação são valiosas, já que elas são a forma mais confiável de identificação, e também concedem permissão para acessar muitos lugares, e é por isso que muitas pessoas tentam roubá-las.
seria realmente uma tragédia se elas caíssem nas mãos erradas, então ele pede para destruí-la se não puder protegê-la. Mas nosso protagonista garante que a carta ficará segura, e que ele também não pode destruí-la depois que Tiera confiou nele. O chefe da guilda fica feliz escutando isso e pensa que eles se darão muito bem, já que os dois são homens reconhecidos pelo santuário. No dia seguinte, ele vai pegar seu cartão de aventureiro, e a moça percebe que ele está usando roupas novas, e ele conta que a roupa antiga era muito chamativa para um aventureiro de classe baixa, e ela então dá para ele o cartão da guilda, e explica que existem 9 classificações começando pela letra G, e ele pode subir até uma classificação SS completando missões, mas ele só pode aceitar missões no máximo 2 classificações acima. Nosso protagonista se despede da moça e entra em uma missão de coleta de ervas, e a moça está pensando que ele é muito diferente dos outros homens. Depois vemos ele entediado na floresta porque ele está procurando há horas, e lembra que antigamente no jogo essa missão era para ser para iniciantes. Ele de repente percebe que há um inimigo no radar, e descobre que é um cavaleiro com cara de caveira com um nível de 359. Ele encontra uma carruagem quebrada e então ele vai até ela. Nessa hora ele decide atacá-lo e se pergunta como é que um morto-vivo está segurando uma espada de luz. E ele está pensando que é apenas um único monstro, e ele o ataca novamente, mas não acaba sendo eficaz, e sua espada já está ficando danificada. Então nessa parte ele quebra seus limites e ataca o monstro novamente, mas dessa vez elimina ele com um único golpe. A espada do monstro acaba voando para longe e ele fica chateado porque ele queria usá-la. Enquanto isso, o monstro acaba dropando uma pedra preciosa. Então ele decide pegá-la. Enquanto isso, aquela espada acabou caindo no castelo, e os guardas ficam sem entender nada sobre o que aconteceu. Eles se perguntam o que deve fazer, então a princesa pede para eles chamarem um avaliador para analisar a espada, e investigar também quem jogou ela no castelo, pensando que ele deve ser muito forte. Shin está andando pela cidade e vê vários soldados feridos. O guarda explica que um esquadrão foi atacado pelo Cabeça de Caveira, mas apenas 4 retornaram, e Shin percebe que aquela carruagem pertencia a eles. E o guarda também conta sobre a espada jogada no castelo. Então ele começa a se sentir culpado pelo que aconteceu. Ele retorna para a guilda e a moça percebe que os aventureiros se reuniram para derrotar o Cabeça de Caveira, mas Shin conta que ele já o matou, e mostra a gema que ele deixou cair, deixando ela sem acreditar, e ela conta que uma pessoa só não é o suficiente para derrotar o Cabeça de Caveira. Essa mulher aparece de repente e a moça diz que Shin derrotou o Cabeça de Caveira, mas ele explica que não tem provas porque o equipamento dele não era muito, então ele não trouxe nada com ele. Então a mulher acha estranho, pois até mesmo um equipamento de nível B pode valer uma grande fortuna. A mulher então pede para a moça da guilda analisar a pedra preciosa, pois ela deve conter um pouco de mana do Cabeça de Caveira. Nosso protagonista pergunta sobre a frequência desses monstros, e ela conta que muitas pessoas perdem suas vidas nas florestas devido a esses monstros. Ela também conta que as classificações dos mortos podem se fundir com mana, assim criando um ambiente perfeito para a criação de mortos-vivos. Mas a floresta não tem muita mana, então não deve haver um morto-vivo poderoso. Shin percebeu que aquilo foi uma exceção, e revela que seu nível era 359, o que acaba chocando as duas, e a moça corre para analisar a pedra e explica que se isso for verdade, ele com certeza é mais forte do que um grupo de classificação A, mas ele pede para que ela mantenha isso em segredo, pois ele não quer chamar muita atenção. Depois ele vai até o restaurante, e enquanto espera, a moça conta que alguém vai dividir a mesa com ele, já que eles estão cheios hoje. Um homem aparece de repente com uma lança lendária chamada Venom, e senta do lado dele e se apresenta como Avis, e ele está imaginando que Shin é um novo aventureiro, mas percebe que ele está acima da média. Nosso protagonista conta que esse é o seu terceiro dia, e ele não sabe muito porque ele é do interior, então Avis entende que é por isso que ele não tem medo dele, e conta que aqui eles o chamam de vampiro porque ele caça muitos mortos-vivos, mas também porque ele é feio e pálido, e faz todo mundo se cagar de medo. Mas ele diz que estava zoando e revela que o verdadeiro motivo é a sua lança, porque ela possui a capacidade de drenar a vida. A moça então traz a comida para que eles aproveitem a refeição juntos. Mais tarde ele vai até a biblioteca para investigar o grande acontecimento há 500 anos, mas não existem muitas informações sobre aquilo. Enquanto isso, o mestre da guilda estava conversando sobre aquele monstro da caveira. Eles se perguntam quem derrotaria um desses caras e não coletaria sua armadura. Enquanto explica que não achou só esse impressionante, o velhote está achando que aqueles com cartas de recomendação são muito suspeitos. E eles lembram que no mesmo dia que o caveira foi derrotado, a espada foi jogada no castelo. Então eles estão começando a se perguntar se essas duas coisas estão conectadas. O chefe se pergunta como era a espada, e é revelado que ela era feita de aço mágico e encantada com o elemento luz, então ela é tão poderosa quanto o tesouro nacional. O chefe não acredita que aquela arma seja tão lendária, e eles pensam que não podem ignorar alguém que derrotou o monstro com aquela espada. Shin está comendo um espeto na cidade e percebe uma garota olhando para ele, e então oferece um pouco de comida para ela, e percebe que ela não se parece como uma moradora de rua. A garota é do tipo tigre, e se apresenta para ele como Millie, agradecendo a ele pela comida. Avis aparece do nada e explica que Millie é uma órfã da igreja, e ele sempre tem que buscá-la quando ela foge. Ele decide ir para casa, mas Millie vai até o ouvido de Shin e sussurra no seu ouvido antes de sair. Shin está se perguntando por que ela pediu para ele resgatar uma raposa na floresta. E bom, ele está achando que pode ser um bom passatempo até que Shiene retorne.
Com isso chegamos no fim. Deixe seu like aí embaixo se você quer a parte 2. Tamo junto, mano. Até a próxima.